Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Malucão. Meu nome é Malu, sou veterinária e nesse vídeo eu vou falar alguns sinais que o seu cachorro vai demonstrar quando ele estiver morrendo. É muito importante você saber reconhecer quando o seu cachorro está morrendo. Infelizmente eles não são eternos, né? E um dia vai nos deixar. Então cabe a você decidir qual que é o melhor fim para ele. Se é morrer nos seus braços ou fazer a eutanásia, levando no veterinário e acabar com o sofrimento dele de uma vez. Fique tranquilo, se você é um dono muito amoroso e presta bastante atenção nos sinais do seu cachorro do dia a dia, você vai saber quando ele está morrendo. Claro que esses sinais que eu vou falar para vocês podem indicar que ele está doente e não que ele está morrendo. Portanto, na dúvida, sempre leve ao veterinário para ele diagnosticar corretamente o que o seu animalzinho tem. Geralmente, quando ele está partindo, é quando está numa doença terminal e não há o que fazer, ou quando ele está numa idade muito avançada e também não há o que fazer, porque afinal, né, todo mundo um dia vai. Então, se o seu animal não teve nenhuma doença terminal, quando ele estiver bem velhinho, ele vai manifestar esses sinais e aí não tem muito o que fazer, ele vai partir. E aí você vai ficar bem atento a esses sinais para você ter a certeza que ele está morrendo e não está doente. O primeiro sinal é a perda de interesse. Eles perdem o interesse nas brincadeiras, às vezes você chama ele e ele não vem, só quer ficar deitado num canto e não tem vontade de brincar com nada como ele tinha antigamente. Mas tudo isso é normal, tá? Principalmente se ele estiver bastante velhinho, porque as funções cerebrais deles estão desligando. Então eles vão perdendo interesse nas coisas. Mas fique tranquilo, tudo isso faz parte da velhice do cachorro. Então não vai achando que o seu cachorro está quietinho, não quer mais brincar, que ele deixou de gostar de você, tá? O amor deles por você não mudou em nada, absolutamente em nada. Eles apenas não têm mais estímulo para poder brincar e responder aos seus comandos como antigamente. Apenas porque ele está velho, né? Ele não consegue mais fazer isso. Mas o amor deles continua o mesmo. Pode ter certeza disso. O segundo sinal é a fadiga extrema e a perda de energia. Um dos sinais mais comuns que o cachorro está morrendo é a perda de energia. Eles ficam quietinhos num canto e não tem nem força para levantar a cabeça. Por isso que é importante você ficar muito atento a esse sinal para que ele não passe fome e nem sede. Porque às vezes ele não tem a energia de levantar para poder comer e beber água. Então você tem que ficar muito atento para você alimentar ele de outra forma e fornecer água para ele não morrer de fome e nem de sede. Geralmente, quando eles estão morrendo por uma doença crônica, eles podem demonstrar uma fadiga muito grande. Então, leve ao veterinário para que eles possam colocar no oxigênio e dar um conforto melhor para ele, porque não é nada agradável ficar com falta de ar, né? O terceiro sinal é a perda do controle da bexiga e do intestino. Geralmente, quando eles chegam numa idade muito avançada ou estão em alguma doença terminal, eles perdem o controle da bexiga e do intestino, podendo defecar e urinar o tempo todo e sem perceber. Portanto, é muito importante que você fique atento para que não forme ferida, porque se ele urina e defeca no ambiente que ele está deitado ali e fica o tempo todo na mesma posição, pode causar ferida. Então você tem que estar sempre higienizando ele, limpando e trocando de posição para não formar ferida. É muito importante que você mantenha calma e não fique estressado com o cãozinho, porque ele não está fazendo isso porque ele quer, e sim porque ele não tem força para levantar, para defecar e urinar no lugar que ele sempre fazia. Então mantenha calma e sempre limpe ele, para que não possa formar ferida nele. Trate ele com muito amor, pois está chegando o seu fim. O quarto sinal é a mudança de apetite ou perda de apetite. Normalmente eles param de comer a ração e preferem mais comidas caseiras. E isso se eles ainda estiverem comendo. Tem cachorro que até comida caseira, petisco, coisas que eles gostavam bastante, nem isso eles aceitam mais. E aí eles acabam parando de comer e de beber água. Então quanto mais velhinho ele estiver, mais próximo do fim, menos ele vai comer e menos ele vai beber água. E se ele conseguir comer e beber água, mesmo assim ele pode ainda vomitar. Então, você deve fornecer água para ele na seringa, caso ele não estiver conseguindo tomar água, aos pouquinhos na seringa, para ele não ficar desidratado. Ou, outra opção, é levar ele no veterinário, porque aí ele vai hidratar
tratar o seu cachorro até o último dia de sua vida. Gente, fique muito atento, tá? Mesmo que o seu cãozinho é idoso, se ele parar de comer, isso não significa que está chegando o seu último dia de vida, tá? Ele pode estar doente e, se você levar no veterinário a tempo, pode descobrir qual que é a causa, tratar e ainda ele ficar muitos e muitos anos com você. Então, sempre leve no veterinário para ele dar o diagnóstico dele, fazer os exames para ver se não tem realmente nada e ter a certeza que está chegando o fim dele e não é uma doença, pode salvar ele ainda e sobreviver por um bom tempo. E o quinto sinal é a respiração estranha. Esse é um dos últimos sinais que o seu cachorro pode manifestar que está nas últimas horas. A respiração deles fica totalmente irregular, com muita dificuldade para respirar, bastante fadiga, e isso é sinal que ele pode estar morrendo. Então, leve ao veterinário para que eles possam colocar no oxigênio e dar um melhor conforto para ele. Veja bem, pessoal, todos os sinais que eu falei têm que ser diagnosticados pelo veterinário que o seu animal está realmente na velhice e não tem muito o que fazer, ou que ele está com uma doença terminal que já foi feito de tudo e também não tem o que fazer, tá? Então, primeiro leve ao veterinário para saber o que realmente seu cãozinho tem antes de tirar suas próprias conclusões. Só o veterinário vai conseguir te falar se isso realmente é normal, é da velhice, né? Ou de uma doença terminal que já fez de tudo e não tem o que fazer, ou se ele está doente e ainda tem muito tempo de vida pela frente. Depois de reconhecer, junto com o veterinário, que o seu cachorro realmente está chegando nos seus últimos dias, o melhor a se fazer é deixar ele o mais confortável possível, tá? Portanto, fique perto dele. Quando eles estão nessa fase, tudo que eles mais querem é a sua atenção, o seu amor e o seu carinho e a sua dedicação. Então, gente, converse com ele, fique perto dele, demonstre amor, carinho, não demonstre tristeza, porque os animais sentem o nosso sentimento, eles percebem e isso pode causar mais sofrimento ainda para eles. Então tenta manter sempre a calma e conversar com ele, falar que vai ficar tudo bem, deixar ele bem tranquilo, tá? Isso vai ser fundamental para ele ter uma morte tranquila e não sofrer tanto. Não apresente o seu cão a novas pessoas e novos lugares. Mantenha ele sempre em um ambiente onde ele está acostumado, deixe ele ficar onde ele sente mais confortável, porque se você ficar trocando ele de lugar para lugares estranhos que ele nunca viu, ou mostrando pessoas novas para ele, trazendo pessoas estranhas que ele nunca viu para dentro da sua casa, isso pode causar uma certa angústia dentro dele, porque ele vai tentar interagir com a pessoa ou com o ambiente novo e não vai conseguir. E isso vai ser muito ruim para ele, porque ele vai ficar angustiado. Isso não é nada bom, né? Então, quanto mais tranquilo ele tiver, num ambiente calmo e tranquilo, só com pessoas que ele realmente tem contato, melhor para os últimos dias da vida dele. Evite principalmente expor ele a crianças, porque as crianças, sem maldade nenhuma, elas acabam querendo pegar, brincar, e eles já não estão mais nessa fase. Só que eles vão querer responder, né? E aí isso pode prejudicar eles também, porque eles vão ficar mais ansiosos e isso não é nada confortável para ele. Então, quanto mais tranquilo eles estiverem, melhor para a sua partida. Mantenha a sua atividade normal enquanto ele puder. Não é porque o seu cachorro já tem 12 anos que você deve pensar assim, nossa, eu vou evitar de passear com ele porque ele já tá idoso. Não, tem cachorro que com 12 anos tem a mesma disposição que um cachorro de 8 anos, vamos dizer. Então, sempre mantenha as atividades que ele conseguir fazer. Se ele consegue caminhar bastante, caminho até onde ele conseguir. A partir do momento que ele for diminuindo as caminhadas, respeite também. Não force mais do que eles são capazes. Se eles não querem ficar brincando muito, perder muito interesse, também respeite essa nova fase da vida dele. Sempre fique atento a todos esses sinais e se você perceber que algum desses sinais está acontecendo, leve ao veterinário para ele ter certeza que seu cachorro não está doente, sim, está numa velhice e está chegando nos seus últimos dias. Mas fique muito atento, tá? Não deixe de levar no veterinário antes de chegar nessa conclusão. Fale com seu veterinário se houver necessidade de medicação. Mesmo que o seu cãozinho está idoso e você sabe disso, não deixe de medicar ele. Por quê? A medicação pode prolongar esses dias que ele tem com você. E sem contar que a medicação também tira o desconforto. Um exemplo, se ele estiver com vômito, a medicação pode cortar esse vômito e
ele pode durar mais tempo ao seu lado. Então nunca deixe de medicar, em hipótese alguma, porque também ninguém merece morrer sofrendo, né? E a medicação, ela acaba tirando a dor e o sofrimento do animal. Mas nunca se esqueça, ninguém é para sempre. Mesmo que você dê todo o conforto, toda a alimentação correta, toda a medicação, uma hora ou outra ele vai partir, seja de velhice ou seja de uma doença. Então esteja preparado para isso. Um cãozinho não tem vida longa igual um ser humano. Então, a partir do momento que você pega um cachorro, você tem que estar ciente que tem grande chance dele morrer primeiro que você. E você tem que saber lidar com essa emoção, para você não entrar numa profunda depressão e ficar muito mal aí pro resto da sua vida. Esteja ciente disso se você tem um animal, que uma hora ou outra ele vai partir. Deixe nos comentários se você já perdeu algum cachorrinho, algum filhinho de 4 patas e qual foi sua experiência nesse dia. Até o próximo vídeo.